Olá, pessoal! Somos alunos de enfermagem do segundo período da UFES e hoje viemos falar um pouco sobre transporte de membrana. Vocês sabem o que são? Toda célula é formada por uma membrana biológica, que define o interior e o exterior do núcleo, das organelas e da própria célula. As membranas são impermeáveis para a maioria dos solutos e seu modelo é conhecido como mosaico fluido, devido ao movimento dos lipídios e das proteínas. Ela é composta por fosfolipídios formando uma bicamada, na qual sua parte apolar está orientada para o centro da bicamada e seus grupos polares estão orientados para fora. Além das proteínas e lipídios, temos os carboidratos, que podem se associar às proteínas e aos lipídios. A membrana é o que impede que as moléculas geradas em seu interior extravasem para fora e moléculas indesejáveis entrem para o meio intracelular. Dessa forma, vemos que a membrana tem como característica a permeabilidade seletiva. Essa permeabilidade permite o transporte de substâncias de duas maneiras: o transporte passivo, na qual ocorre a favor do gradiente de concentração, e o transporte ativo, na qual ocorre contra o gradiente de concentração, nesse caso, com gasto de ATP. O transporte entre os meios é realizado por proteínas de membrana, que podem ser bombas, canais e transportadores. Dentro dessas classificações, temos alguns tipos. No transporte passivo, temos a difusão simples, que é quando dois compartimentos aquosos contendo concentrações desiguais de um composto solúvel ou de íons são separados pela membrana permeável. Nesse caso, o soluto se move da região de maior concentração, através da membrana, para a região de menor concentração, até que os dois compartimentos tenham concentrações iguais de soluto. Um exemplo de difusão simples é o processo de respiração, que ocorre nos nossos alvéolos pulmonares. O soluto vai do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Além da difusão simples, temos a difusão facilitada. A diferença das duas difusões está no auxílio das proteínas transportadoras ou proteínas que são canais. Nesse caso, essas proteínas vão fazer o transporte de íons ou de compostos apolares, promovendo um caminho alternativo para os solutos específicos através da membrana, do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Para maior entendimento, vamos explicar agora os tipos de proteínas encontrados na membrana. As proteínas que são canais vão interagir pouco com o soluto a ser transportado. Elas formam poros que atravessam a bicamada lipídica e que, quando abertos, permitem a passagem desses solutos específicos, como íons inorgânicos de tamanho e carga adequados, e em alguns casos de pequenas moléculas, como água, glicerol e amônia. No caso do transporte de íons, temos o canal iônico, que fornece uma rota regulada para o movimento de íons inorgânicos, como íons de sódio, potássio, cálcio e cloro, acelerando a passagem de íons através da membrana. Os canais iônicos, em geral, apresentam algum grau de especificidade por um determinado íon. Quando esse canal se abre, libera a passagem do íon. O fluxo através dele cessa quando o canal é fechado, novamente por um sinal biológico ou quando as concentrações se igualam. Além das proteínas que são canais, temos as proteínas transportadoras. Para entendermos melhor, mostraremos o exemplo da absorção da glicose, que sai das vias intestinais e entra nos capilares sanguíneos do intestino. Para atravessar a bicamada lipídica, um soluto polar deve primeiro abandonar as interações com as moléculas de água de sua camada de hidratação e então difundir-se pelos lipídios. Com isso, os substratos, como podemos ver, serão deslocados de um compartimento para outro. Esse mecanismo pode ocorrer através dos transportes do tipo uniporte, em que os transportadores carregam apenas um substrato, simporte, onde dois substratos se movem simultaneamente na mesma direção, e antiporte, onde dois substratos movem-se em direções opostas. Falamos dos transportes passivos, agora vamos dar ênfase no transporte ativo. Os transportadores podem conduzir os seus substratos por meio da membrana contra um gradiente de concentração, ou seja, do meio menos para o meio mais concentrado, com gasto de energia. Isso ocorre de duas maneiras. Primeiramente, pelo transporte ativo primário. Nesse caso, o substrato é impulsionado pela hidrólise do ATP, que libera energia, onde ocorre a transformação da molécula de ATP em ADP e fosfato. Essa energia é usada para mover as substâncias através da membrana. A outra forma é o transporte ativo secundário. Nesse caso, ocorre inicialmente um transporte ativo primário, tornando a concentração do íon maior no meio extracelular. Depois, esse íon se movimenta a favor do gradiente para dentro da célula, impulsionando o cotransporte de um segundo soluto contra o seu gradiente de concentração. Agora, vamos dar exemplos de como esses transportes acontecem. O transporte ativo primário é movido por ATP ou por reações de transferência de elétrons.
Nesse caso, temos o exemplo da bomba de sódio e potássio, na qual transporta 3 sódios para fora da membrana e 2 potássios para dentro, em um cotransporte antiporte. Já o transporte ativo secundário é movido pelo fluxo acoplado de 2 solutos, um dos quais flui a favor do seu gradiente eletroquímico, enquanto o outro é levado contra o seu gradiente. No exemplo que trouxemos para esse transporte primeiro, temos o transporte ativo primário acontecendo, movendo íons de sódio para fora da molécula contra o gradiente de concentração, tendo gasto de energia, e o sódio, que se encontra no meio extracelular, indo para o meio intracelular, a favor do seu gradiente. Nesse momento, a glicose é movida juntamente com o íon de sódio, por meio de um acoplamento de solutos. Com isso, aprendemos como são realizados os transportes na membrana das nossas células. Essas são as nossas referências. Até a próxima e muito obrigada!